Em mais um episódio da história judaica, nós nos deparamos, dentre tantos acontecimentos, com Israel enfrentando mais um de seus inimigos, né? Nós estamos fazendo uma sequência de programações e, devido aos tempos que estamos vivendo, mostrando a todos, né, ao máximo de pessoas possíveis, como que Israel consegue superar os seus inimigos e qual é esse grande segredo, né? O que mantém Israel em pé, o que mantém Israel mediante aos seus inimigos, que são muito maiores do que ele. Sempre foram, desde a saída do Egito, né? O Israel sai com mão forte do Egito, vive 40 anos no deserto, né? E ali, dentro andando no deserto, Israel também aprende a se portar como uma nação, a nação sagrada, a nação escolhida, a nação querida de Deus. E, nesse momento, nós vamos falar com você sobre as maravilhas da Torá e você entenderá os valores e os segredos que mantêm Israel em pé através dos comentários do que nós chamamos da Parashá Devarim, Shemuel. Olá, Shimon, Aharon, a você que já está nos acompanhando nesse Shabat. Devarim inaugura essa leitura falando exatamente, acessando a memória de Moshe sobre os últimos 40 anos da missão, desde a saída do Egito até o momento que antecede essa conquista de Eretz Canaã, sob a liderança de Yehoshua. Então Moshe ele vai fazer várias censuras nessa paraxá, ele vai falar da missão dos espias e principalmente da rebeldia, em que ele diz: como suportei sozinho vossas contendas, né? Essa fala de Moshe, ela acontece exatamente na semana que antecede o jejum de Tisha B'Av. E Tisha B'Av é uma data em que, tradicionalmente, mesmo os judeus seculares, há uma superstição sobre a forma como Deus visita a maldade ou a transgressão judaica de forma muito severa. Então, essa outra errá, que são 3 das que aparecem em todo o Taná, ela vai ser mencionada exatamente pelo profeta Jeremias, de quem Devarim também diz: um dentre vossos irmãos virá na sua semelhança, ou seja, um profeta como você, e a ele ouvireis. Então, os sábios definem que esse profeta foi ninguém mais, ninguém menos do que Jeremias, que veio exatamente entregar os maus decretos no momento que culminou com a destruição do segundo templo, que compreende essas 3 semanas, de 17 de Tamuz a 9 de Av. Ele também vai usar a segunda errá, ou seja, a forma como Deus tem suportado as transgressões da comunidade, as transgressões dos israelitas durante todo esse período. E Moshe vai dar sequência, exatamente encorajando essa geração que, liderada por Yehoshua ben Nun, para conquistar a terra de Eretz Canaã e tornar essa posse viável através das experiências que ele vai compartilhar, acessando agora a sua memória, acessando ali as experiências exatamente para que garantir o sucesso dessa geração na conquista da terra, Shimon. Bom, essa Parashá, para você que acompanha, a Parashá é a porção semanal que a comunidade judaica estuda, né, da Torá, da lei que foi entregue ao povo de Israel. Ao contrário, né, de alguns entendimentos, o judeu ele não tem os 10 mandamentos, ele tem os 613, que é justamente o que é chamado de lei de Moisés. É a lei de Deus que foi entregue a Israel no deserto, e Moshe foi o grande líder do povo de Israel. E essa paraxá começa justamente no final da jornada de Moshe, né? Retratando ali as últimas palavras, os últimos momentos que Moisés teve com o povo de Israel, e ele resolveu fazer uma despedida contando a história, contando a jornada, as experiências passadas, porque, afinal de contas, toda aquela geração que guerreou para defender a existência de Israel, que saiu do Egito, a geração de Moshe, toda ela já havia morrido, como Deus havia prometido, pelo pecado do bezerro de ouro, por as desobediências, né? Olha, eu também busco alertar as pessoas que acusam Israel, que povo desobediente, aquele povo teimoso, aquele povo de dura serviço. Olha, você precisa
estar no lugar de Deus para poder fazer este julgamento contra Israel. Nenhuma nação, nenhum povo está apto para julgar as ações de Israel e acusá-lo de um povo mau, de um povo malvado. Ora, porque Israel não pensa exatamente ou não faz exatamente aquilo que você quer ou que você espera, você está no lugar de juiz entre Deus e Israel de maneira alguma. Você não foi colocado por juiz, nenhuma nação foi colocada por juiz de Israel. Israel, como todas as nações, tem os seus próprios problemas, né? E Moshe, através dessa narrativa, onde ele trata Israel como filhos. Sentem meus filhos, sentem aqui, sentem à minha volta, e eu agora vou contar uma história. Quantas vezes os nossos avós, os nossos pais, nos fizeram sentar para ouvirmos as histórias deles, de seu passado, de sua jornada, como que eles chegaram até aqui. Ora, Israel lembra o povo. Eram mais de 2 milhões de pessoas que precisavam ser atualizadas. Lá não existia o Instagram nem o WhatsApp. Hoje nós temos esse mundo globalizado, onde qualquer informação que você queira passar, em segundos, ela chega para todos os 4 cantos do mundo. Lá não. Lá era realmente no boca a boca, e Israel precisava parar, se reunir para ouvir as palavras do mestre, do mais sábio e do mais velho, né? Aquele que viveu a saída do Egito e era um dos últimos, né? Era Moshe, Josué e Caleb. Eram os últimos sobreviventes, né? Literalmente, daquela geração que saiu do Egito. Todos aqueles homens, os guerreiros, os políticos, os levitas, os sacerdotes, né? Da primeira geração já haviam partido. Shimon, também tem um esclarecer sobre a Paraxá, Shabbat Shalom a todos, né? Que Moshe, até então, ele estava vivenciando a situação. Ele não tinha uma cartilha para seguir naquele momento em que ele recebeu a missão de conduzir o povo até a saída do Egito e colocar eles na Terra Prometida. Ele estava vivenciando. E a partir daquele momento ali que ele estava conversando, no final dos 40 anos do deserto, ele estava passando tudo aquilo que ele vivenciou, planando para aquela geração que vinha a adentrar a Terra, né? Tudo que eles viveram e tudo que aconteceu. E então ele precisava passar para essa geração nova as coisas negativas e as coisas positivas que aconteceram durante esse tempo, né? Para que aquela geração entendesse que tudo que veio acontecer nesse tempo em que eles viveram no deserto, perdão, né? Que eles passaram os momentos negativos, né? E que aquela geração ela tinha essa oportunidade de pegar todas aquelas falhas que o povo cometeu durante esse tempo e aplicasse de uma forma positiva na nova terra que eles haviam adentrar, né? Né? Exatamente. Cumprindo o mandamento do Eterno. Bom, ele vai usar exatamente essa fala de uma experiência, nesse primeiro momento, até porque ele está lembrando os erros, os desastres, exatamente para poupá-los de que isso volte a se repetir. Nós vimos na última porção que Moshe falou as 2 tribos e meia que ficaram daqui do Jordão, dizendo: vocês querem amolecer o coração de vossos irmãos? De novo, né? Então Moshe ele tem essa consciência de como livrar agora a próxima geração daquilo que não deu certo para a geração que sai do Egito, né? E então quando ele diz assim: como suportei sozinho vossas contendas, né? Esse suportei sozinho, ele vai falar agora sobre a Constituição, dizendo: naquele tempo falei, né? Escolham dentre vossos homens juízes que sejam capazes, que sejam tementes, né? E que possam julgar a causa de seus irmãos. E estabeleça líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então, o estabelecimento desse suporte de juízes que vão constituir uma corte de acordo com as suas jurisprudências, né, com suas limitações de 10, 50, 100 e 1000,
e Moshe ficaria com a demanda da Suprema Corte. Ele é o pai do tribunal, decidia lá as questões que estagnava lá nas demais instâncias, né? E ele vai estabelecer que isso ele está acessando inclusive o conselho que Itrô deu quando encontrou ele julgando sozinho lá todas as demandas, né? Então, que sejam homens capazes, tementes, e que aborreçam tirar vantagem. Então, todas essas, todos esses critérios eram necessários para essa composição, dessa composição de juízes que estariam julgando todas as demandas, né? Estariam julgando todas as. E ele diz assim: e os policiais, né? Os policiais. Sabemos que os policiais são a parte que vão executar as sentenças, né? As sentenças daqueles que querem fugir, que querem escapar das decisões duras que um tribunal precisa tomar. E nós sabemos que nem tudo é flores para quem tem a competência de conhecer a legislação, de conhecer a Torá e de fazer os devidos julgamentos com justiça. Dá a recomendação de não julgar as faces nem daquele que é muito poderoso, nem daquele que é pobre, né? Então o juiz ele não pode favorecer um pobre porque ele é pobre numa coisa que ele tem que pagar para a sociedade, né? E ele também não pode favorecer um rico porque ele pagou, ele que mandou construir a sinagoga. Deu 10 milhões para construir a sinagoga. E quando essa pessoa tiver que passar por um tribunal, né, por uma decisão dura, então ele separou exatamente juízes que estavam acima dessas questões para julgar, mesmo em questões polêmicas, né? Porque quando você precisa de policiais para executar as penas, para prender, para perseguir aquele que quer fugir da sentença e da responsabilidade de pagar com aquilo que foi decidido pelo tribunal, já é polêmico, né? Você já tem uma energia ruim se movimentando ali para que a pessoa possa pagar, né? Ela possa ressarcir. Então esse estabelecimento, todas essas questões e todas essas contendas, elas vão aparecer exatamente em todos os períodos em que as manchas, vamos supor, há duas lembranças, né? A lembrança nessas 3 semanas, por exemplo. A lembrança do bezerro de ouro, né? Que é a idolatria. E a lembrança dos espias que ele comenta aqui nessa porção. Eu queria até projetar na tela justamente esse texto. Veja, ele começa pela importância dos fatos, né? Da escolha das lideranças, afinal de contas, nós até comentamos aqui alguns dias atrás que a liderança é que vai manter o povo de Israel unido, né? Sempre foi papel de uma liderança, seja dos profetas, seja dos juízes, seja dos reis, mas para o povo de Israel se manter unido precisava de pessoas justas e íntegras, né? E aí ele lembra justamente desse momento onde o povo de Israel hesitou, né? Israel acaba desobedecendo uma ordem direta de Deus. Aqui traduzido do hebraico, para você entender, né? Nós vamos ler aqui Deuteronômio, né? Seguindo a narrativa de Moisés, e ele diz, né? Ele fala com os hebreus que estão ali à volta, o ouvindo. Veja, seu Deus, Hashem, colocou a terra à sua disposição. Suba, tome posse, como o Deus de seus pais prometeu a você. Olha só as regrinhas que Israel tinha que obedecer se ele quisesse receber a bênção. E isso vale até hoje. Não tema e não fique desanimado. São 2 artigos que ele coloca na ordem, né? Vá, suba, tome. Então, ele fala o que deve ser feito e coloca 2 dispositivos importantes, né? Não tema e não fique desanimado. Mas o que foi que aconteceu exatamente quando eles foram à terra e viram? Temeram
e se desanimaram. E reclamaram. Só que aí você fala assim, poxa, mas quem não sente medo? Todo mundo sente medo, sente, mas a ordem divina é para que quer vencer, quer pegar a bênção que é sua, a proteção que é sua, a terra que eu estou te dando, não tema e não desanime. É uma ordem você não desanimar. Ok, Israel desanimou, qual foi a pena? 40 anos fazendo aquela jornada interminável. Aí você fala assim, puxa, por que eu não saio desse marasmo que é a minha vida? Porque em algum momento, no momento em que era para você chegar lá, você temeu e desanimou, e aí agora você vai, o Tribunal Celeste viu a sua falta de fé, porque nós temos que agir. A ação ali no primeiro texto é suba, tome posse, como Deus te ordenou. A ação. Agora, não tema e não fique desanimado. Acredite que Deus vai estar com você. E nessa parte o povo não acreditou. E nessa parte, às vezes, nós não acreditamos. E não sabemos o porquê que nós ficamos 40 anos no deserto, caminhando, andando em círculos, até que novamente venha a oportunidade de finalmente ter coragem. E quando Josué agora vai entrar na terra, Deus dá o mesmo recadinho. Vá, seja corajoso e não tema, porque eu estarei contigo. Estou contigo. O erro que culmina logo depois do desânimo é a reclamação. Porque há uma lei clara nas regras sobre sair à guerra, é que há uma ordem de dispensa sobre as guerras de conquista, aquela que você está programado para ir conquistar, né? Diferente de todas as guerras, por exemplo, que Israel enfrentou desde a sua fundação de 48 até aqui. São todas guerras de defesa. Então, as guerras de conquista, que você vai para a anexação ou expandir os territórios, essas guerras elas tinham que passar uma ordem de dispensa sobre aqueles que comprou uma casa e não inaugurou, que desposou uma noiva e não dormiu com ela, aquele que plantou uma vinha e não inaugurou, e sobre aqueles que são covardes, né? Então, todas essas dispensas elas tinham que acontecer. Claro que se ele passasse e perguntasse aquele que está com medo estão dispensados, as pessoas não iam sair nessa chamada. Então, surge uma válvula de escape de que os covardes podiam sair entre aqueles que plantou uma vinha e não inaugurou, que não inaugurou a casa, ou que desposou uma jovem e não se casou com ela. Porque o medo, ele é contagioso, e é um contágio rápido, que foi esse desânimo que fez com que, depois do relato dos espias, toda a comunidade diz que ela chorou a noite inteira. Então, dali vem o decreto de que Deus diz assim, visto que vocês choraram sem motivo, vocês choraram sem motivos, eu vos darei um motivo para chorar nesse mesmo tempo. Aqui, ó, tem um texto interessante, Vai lá, coloca aí Shimon. para nós, ó. Contudo, vocês se recusaram a subir e desprezaram a ordem do seu Deus, o Senhor. Né? Seguindo aqui, vocês ficaram amuados nas suas tendas e disseram, foi por ódio a nós que o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos entregar aos amorreus, para nos exterminar. E ainda maldisseram, né? Infelizmente, a ação divina. Para que tipo de lugar estamos indo? Nossos irmãos tiraram o coração de nós, dizendo, vamos ali, um povo mais forte e mais alto do que nós, grandes cidades, com muros altos como o céu, e até mesmo anaquins, né? Gigantes. E eu disse a vocês, não tenham medo, nem tenham medo deles. Ninguém, a não ser o vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, como Deus fez por vós no Egito, diante dos vossos olhos. Aí eu quero pegar aqui, então, Shmuel, justamente agora, nenhum dos envolvidos, esta geração má, verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. Aí já a reação divina, justamente pela desconfiança e as acusações, né? Além de eu não confiar em você, além de eu não te obedecer, eu ainda te acuso de ter tramado contra mim. Olha que... Aí que você entra num limbo e num mundo sombrio. E toda vez que Israel entrou nisso, Israel pagou caro. Israel não pode se dar o direito de entrar nessa depressão.
Veja, quando nós estamos depressivos, a culpa é sempre dos outros, não é? Sempre nós falamos, não, mas é ele, eles me perseguem, ele me armou um arapuca, eu caí, esses dias eu cobrava uma pessoa de resultados, ela falou, mas aqueles caras dão resultado, eles têm dinheiro. Eles dão resultado porque eles têm dinheiro. Não, eles têm dinheiro porque dão resultados. Eles estão à sua frente porque eles trabalham, porque eles fazem o que tem que ser feito e não ficam reclamando, falando mal dos outros, murmurando, jogando a culpa, terceirizando a culpa. Israel terceirizou a culpa. Só que ela não terceirizou a culpa para cima de Moshe, terceirizou para cima do Criador. Né? Ele tramou, ele parece que ele planejou tudo isso contra nós. Quando nós reclamamos, a reclamação, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, e é uma energia, uma atmosfera muito diferente mesmo, todos os anos. Né? Parece que chegamos nesse período das 3 semanas, né? Há mesmo uma energia muito forte. E as coisas parecem que não dão certo, as coisas parecem que não desenvolvem, as respostas não vêm no tempo em que você precisa, né? Parece que tudo conspira contra você. E aí, a tendência é que a gente venha desabafar isso em forma de reclamação, de murmuração. Né? E a reclamação, ou seja, tudo que nós falamos, o Tribunal Celeste, ele torna aquilo em decretos. Por exemplo, eles disseram, nós somos como gafanhotos. Né? Eles falaram, os nossos filhos serão por presas. Então todas essas falas, elas foram usadas contra eles mesmos. Né? Contra eles mesmos. Então, quando nós, mesmo que passando por situações difíceis, nós temos que forçar o nosso intelecto e a nossa inteligência emocional a ter pensamentos a ter falas positivas. Mesmo que o pensamento ele esteja ali inclinado a ceder, a se entregar. E o pior é quando nós espalhamos o desencorajamento. Porque quando você mantém um covarde, o reclamão, no meio da turma, ele vai contaminando, de uma forma incrível e rápida todas as pessoas. Então, de repente, aquela motivação que estava na equipe, no grupo, na comunidade, na família, ela vai desaparecendo. Né? Então, hoje, até nós conversávamos aqui com o Shimon, que hoje a geração que luta pela alta determinação de Israel são aquelas que enfrentaram o Holocausto, as fogueiras da Inquisição, as perseguições, as perseguições do Santo Ofício, aqueles que fugiram de uma cidade para outra, aqueles que perderam seus bens, aqueles que estiveram entre as cruzadas, entre os prógromos. Essas pessoas já passaram por todas as experiências, né, de ter a sensação de segurança e depois tudo isso acabar. Então hoje os judeus israelenses que estão na defesa pegando em armas são essas pessoas, são esses sobreviventes que têm todas essas experiências, e ele tem a certeza de que se não lutarmos pelo nosso próprio território, não há lugar seguro no mundo para a presença judaica. Então, todas essas vitórias, elas vêm do zero, né? Elas vêm do zero, mas de uma convicção de que se nós perdermos aqui o nosso espaço de alta determinação, nós seremos destruídos entre as nações. Não há mais lugar para nós. Né? E isso vem de experiências. Ou seja, Moshe ele está incutindo na mente dessa nova geração exatamente essas experiências para poupá-los. Né? De que a reclamação ela venha se tornar algo que desencoraje, que foi a recomendação que ele deu para as 2,5 tribos. Vocês querem desanimar o coração dos seus irmãos? Não indo à frente da batalha? Daí ele falou, não, meu senhor, nós iremos à frente, nós construiremos currais e cidade para as nossas famílias e nós iremos à frente de nossos irmãos, como o senhor falou. Ou seja, uma atitude de parceria, né? De estar junto. Se a gente verificar na Paraxá também, existem 2 pontos ali que
no início do relato em que Moshe estava passando para aquele povo, né? Tudo que havia acontecido durante os 40 anos, um dos primeiros relatos que ele fala ali é sobre em que o Eterno passou para ele que o povo estava estagnado perante o monte, no recebimento da Torá. O que ele quis dizer com isso? Que o povo ele precisa estar em movimento, tem que estar em movimento, também buscando, que a sociedade em si ela foi feita para se movimentar, não ficar estagnado no mesmo lugar. E o segundo ponto é que veja vocês a terra que lhes dou hoje. Ou seja, além de você estar se movimentando, você tem que ter um foco no futuro. Então, ele fez o povo enxergar que aquela terra ali, que seria um futuro deles, para que eles se movimentassem para que aquilo se tornasse realidade. Então, aplicando nos dias de hoje, a gente tem que sempre estar uma situação em que a gente tem que estar em movimento, buscando sempre ter esse foco, né, na nossa vida como um todo, né, e sempre tendo essa meta de chegar naquele destino que a gente precisa buscar e chegar. Então, aliado, claro, que juntamente com a Torá, né, para que a gente consiga chegar nessa determinação, nessa meta, né, uma, uma, uma coisa boa, né, para a gente chegar até o final e conseguir atingir essas metas ali com a visão, né, de atingir aquele objetivo. E quem reclama, ele acha que o fato da reclamação justamente vai colocar ele numa posição de vítima e Deus é misericordioso e ele se comove justamente com as vítimas, mas com as verdadeiras vítimas, né? Porque quando nós simplesmente reclamamos por não acreditarmos e por estarmos desanimados, esses são os gatilhos, são os drives, né? Que colocam você nessa posição de culpado. Desacreditar da promessa divina, porque quando você desacredita da promessa divina, você abre mão do pacto que fez com Deus, onde ele afirma que você será abençoado por isso, por isso, por isso, por isso, e as bênçãos serão tamanhas, mas também as maldições, caso você abandone o pacto, né? E quando você desacredita, você está abandonando o pacto. Não está levando a sério, né? Não está... porque Deus sempre levou muito a sério o povo de Israel e a recíproca deveria ser a mesma. Mas em alguns momentos não foi. E aí, quando Israel fraquejava na sua crença no você precisa acreditar que eu te amo, mas você vai ficar toda hora perguntando, mas tu me amas mesmo, meu esposo ou minha esposa? Eu te amo. Ok, aí amanhã de novo, mas tem certeza que você me ama? Eu estou desconfiado que você não me ama. É uma insegurança. Chega um momento que há um rompimento. Poxa, nós assinamos o contrato, nós assinamos a Ketubá, está comprovado, eu estou aqui com você, eu te tirei do Egito, eu te tirei do aperto, eu abri o mar, eu trago comida para você, faz chover comida do céu, você ainda não acredita em mim e na minha capacidade de te proteger, de te amar? Israel, não acredito, né? Eu desconfio e ainda estou desanimado com a nossa relação. Ora, então agora você passa de vítima a culpado. E o culpado, ele paga a pena. E paga uma pena dobrada, né? Então, se vitimizar não vai tirar você dessa situação terrível, de repente, que você se encontra. E esse é o segredo, porque Israel não está desanimado hoje, por exemplo, né? Mediante aos seus inimigos. Israel não está desanimado e nem com medo. Israel está mais ávido do que nunca para proteger o seu território e para repelir o inimigo que pretende atacá-lo. Porque se Israel fraquejar e tiver um minuto de dúvida de que seu inimigo é mais poderoso do que o seu Deus, não do que ele, mas do que o seu Deus, ele será destruído, ele será levado cativo, né? E aí a falta de perspectivas, né? A falta de otimismo, a falta de fé na proteção divina, justamente leva Israel a olhar uns aos outros com maus olhos, a desconfiança, o ódio gratuito interno. E aí nós vemos tudo que acontece com Israel. Então existem os dispositivos que elevam Israel e o protegem como a menina dos olhos de Deus, mas existem os dispositivos que colocam Israel na fila para a punição, para o castigo, para aprender,
para aprender realmente a confiar no amor divino. Inclusive os nossos inimigos atuais, eles tentam fazer isso, inflamar o povo judeu de dentro para fora. É o que o Irã está tentando fazer agora. Exato. Causar essa rebelião. A rebelião de eles são gigantes, eles são os nossos maiores inimigos, eles vão nos destruir, o Hamas vai acabar conosco a qualquer momento, nós temos que sair daqui, nós temos que deixar essa terra, é uma terra amaldiçoada. É o sentimento que o Irã, conhecendo a origem do povo de Israel a fundo, o Irã sabe quais dispositivos enfraquecem Israel. Sabe que o povo unido é mais difícil deles destruir, deles conseguir Exatamente. o objetivo deles. Então eles vão estar sempre buscando inflamar, colocar situações ali, minar a autoridade do primeiro-ministro justamente para enfraquecê-lo e automaticamente tomar conta ali de uma forma que a guerra se torne ganha para eles. Essa semana eu vi uma notícia que uma polêmica que inclusive vocês viram aí exatamente a reação de quando soldados israelenses foram presos por supostamente torturar prisioneiros terroristas, né? E aí eu vi uma reportagem que falava sobre o que estava acontecendo de abusos sexuais. Mas não é porque abusos sexuais. É que todos nós sabemos o que acontece com uma pessoa que cai dentro de um sistema penitenciário com a denúncia de que ele cometeu um estupro. Ele já sabe o destino dele. Ele já né? sabe o destino dele quando ele cai dentro do sistema. E alguns pedem proteção, porque ele sabe o que espera ele ali, né? Então, cabos de vassouras estavam sendo usados nos terroristas que praticaram estupro coletivos aos reféns. E foram pegos vivos, né? Então, aí esses soldados israelenses foram presos, a justiça fez a parte dela e houve uma reação coletiva do povo que viram as suas mulheres, suas filhas que foram estupradas, mortas em rua pública na faixa de Gaza. Aí um container de corpos que o IDF entregou para que ele sepultasse os seus próprios terroristas sem os órgãos genitais. Que é o que a imprensa chama de abuso sexual. Não é abuso sexual. Eles foram violados com uma experiência do que eles provocaram a crianças, a mulheres, a idosos, né? Então, a reação coletiva... Sangue nos olhos do rei Davi, né? O sangue Davi circuncidou 200 palestinos como dote de casamento ao rei Saul. Então ele diz assim, se você me der 100 prepúcio de filisteus, você casa com Mical. O que Davi fez? Dobrou, trouxe 200. Então, 47 corpos entregues num container para os seus cidadãos que estavam comemorando. Teve um familiar que permitiu que mostrar a imagem no X, como que chama lá? No antigo Twitter. No antigo Twitter, né? De um corpo de um taxista israelense que caíram, estava num porta-mala de um carro, ele foi chutado pela população na rua. Ou seja, crianças, mulheres chutavam, eles profanaram aquele corpo. Então, quando o IDF ele devolve ali, parece ser brutal, né, o cenário. Mas quando ele devolve os estrupadores sem os seus órgãos genitais para sua população, falou, agora vocês podem enterrar seus mortos. É porque uma lição precisa ser dada. Quando a força-tarefa entrou em Berlim, que encontrou os campos de concentração, a situação dos que estavam presos e os campos de extermínio, eles fizeram com que a sua própria população, os alemães, desenterrassem os corpos, removessem os corpos. Eles tiveram que fazer o serviço sujo, exatamente porque tanto os soviéticos como a aliança dos americanos e dos britânicos, eles entenderam que toda a sociedade foi cúmplice do extermínio de judeus. Então, como eles foram coniventes com esse extermínio, então o que eles fizeram? Então vocês vão fazer a limpeza de toda essa sujeira aqui, ó. Vão juntar os corpos, vão desenterrar aquela vala, vão abrir aquela vala. É uma experiência.
né? É uma experiência de devolver para a população que tem uma cultura do ódio, do extermínio e do terror. Né? Mas como que a imprensa vai retratar isso? Agora, o que nos comove é que uma grande massa de pessoas invadiram lá o lugar de detenção para libertar os soldados que fizeram isso. Por quê? Era o sentimento de que todo pai, é o sentimento de que toda mãe, de que todo jovem tinha, do que eles queriam fazer como vingança aos estrupadores. Né? É um coletivo. Né? Então, uma coisa que nós entrevistamos aqui, uma brasileira que está entrando no IDF e ela tinha chance de voltar para o Brasil exatamente agora. Mas o que ela decidiu? Vou permanecer aqui, vou servir a IDF exatamente por um senso de unidade. E os pais que estavam aqui foram acompanhá-la lá nesse momento, apoiando, né, a filha que está recebendo os treinamentos do IDF. Esse senso coletivo, ele só pode acontecer com as pessoas que têm a coragem e o ânimo de enfrentar os desafios. E só depois disso, que o Shimon falou uma coisa interessante, os gatilhos, né? É só depois disso que o universo vem ao teu favor. Quando você entra na água, que o teu pescoço está submergindo, é que as coisas sobrenaturais vêm acontecer ao seu favor. E aconteceu desde o início, né? E desde o início do povo de Israel, desde o início do homem, né? Ele sempre teve que entrar na água e a água bater até o pescoço para que o universo trabalhasse em favor dele. Ele sempre teve que confiar em Deus. E com Israel isso é mais nevrálgico, mais acentuado, essa necessidade de, primeiro, ter coragem. Primeiro tenha coragem, depois tudo vai acontecer a seu favor, mas primeiro tenha coragem e confie que eu estarei contigo, né? Primeiro tenha coragem, depois confie. Não é primeiro confie em mim. Confie em mim, porque isso todo mundo pode dizer para todo mundo, confia em mim, viu? Faz lá, pode confiar. Não. Tenha coragem. Se você tiver coragem, você vai ter o direito de ter aí a minha confiança e depois eu farei tudo por você. Então, para sair do Egito, Deus poderia simplesmente ter arrebatado aquele povo e colocado para fora. Não. Eles tiveram que ter coragem de marchar, né? Vamos sair, vamos para frente. Se o exército do faraó vir, nós vamos ver o que vai nos acontecer. Mas tiveram que botar a cara na estrada e sair com uma das maiores forças militares. Era como se o exército americano tivesse atrás de você. Exatamente. E eles foram. E a natureza lá do decreto positivo diz o seguinte: 1 de vocês colocarão em 10 em fuga. 10 de vocês colocarão 1000 em fuga. Então, só quando 10... Né, quando 10 tem a decisão de falar, vamos enfrentar, vamos para cima, é que a coisa vai acontecer. E a maior prova de que se os 10 não fizerem, não vai, é esse episódio que Moshe narra dos espias. Os 10 que foram... 10 não quiseram, apenas 2, pois eles não entraram, porque Israel precisa de coletividade para funcionar, para enfrentar os seus inimigos. Não bastou, veja, eram 2 justos, de boa vontade, corajosos e que confiavam em Deus. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Tem que ser 10. Né? 10 que temos que trabalhar com os nossos medos, exatamente, para não tornar isso, espalhar isso aí. Porque quando o olhar, né? Haron, você é líder lá, né? Sim. Um executivo lá na tua empresa. Você treina, prepara outras lideranças, coordenadores, gerentes, você prepara essas pessoas. Mas uma coisa é quando você vai dar um retorno para um liderado e ele fez todas as tentativas, seguiu todas as suas instruções. Você vai lá e vai verificar o que deu errado e vai ensinar e vai acompanhar até o final do processo. A outra coisa é aquele que nem tentou. Já reclama. Ele nem antes, tentou, ele falou, não, isso aqui não tem como dar certo. Né? E aí, você já vai fazendo a leitura de que lugar na empresa essa pessoa vai ter um lugar. Né? Qual que vai ser o desempenho dela. Né? Então, é a mesma coisa. A mesma coisa é o que Moshe está fazendo agora com essa nova geração, dando-lhe as más experiências, né?
também preparando os juízes, porque o profeta Jeremias ele vai reclamar com todo o grupo de pessoas. Ele reclama contra a idolatria, ele reclama sobre os sacerdotes, né? Ele reclama sobre os juízes, ele reclama sobre os príncipes. O Salmo 29, que nós lemos, ele é um decreto quando uma sociedade composta de todas essas visões, de todas essas lideranças, ela entra em colapso, mas um colapso de injustiça, de corrupção, de medo, de escândalo, de brigas, de confusão. E aí, as águas do dilúvio, ela inunda aquela situação, né? E estabelece uma outra realidade. Então nós enfrentamos essa realidade e os povos também. Por exemplo, nós estamos vendo um outro cenário da Venezuela. A Venezuela, por exemplo. Não interessa se é a direita ou se é a esquerda, mas acontece que está fazendo uma população sofrer. Né? E o mundo ele está mais sensibilizado do que há 10 anos atrás. Então, a guerra civil, o confronto, a crise, a fome, as doenças, tudo isso são as águas do dilúvio. As águas do dilúvio, ela visita uma sociedade que não está funcionando e que não se respeita. Né? E de que as suas lideranças foram as primeiras a se corromper. Então, a sentar-se nas águas do dilúvio, aquele que quebra os cedros do Líbano, os filhos dos poderosos, então é uma corrupção que vem de cima para baixo. Né? E aí, aquele que se assenta sobre as águas do dilúvio, ele vem exatamente destruir aquela situação para fazer de novo. Num gancho do que o senhor está falando agora, nós judeus utilizamos a água para nos purificar. Então nada mais é que o dilúvio foi uma purificação daquela geração que vinha se corrompendo com o tempo, né? E se a gente analisar ali a questão do deserto, também foi mais ou menos uma purificação da nova geração que estaria adentrando, né, a nova terra. Então ela estava sendo purificada para adentrar aquele lugar. E a liderança de Moshe era primordial ali para passar toda essa experiência que ele viveu, né, durante esse tempo. E a partir daquele momento ele estava puxando na sua memória, né, tudo que ele havia vivido, né, dessa experiência e mostrando para aquela geração que eles deviam agir daquela forma para que tudo ocorresse da forma que o Eterno tinha já prometido e passado para eles, né, que é uma terra que seria dada a eles de forma dos seus antepassados, né, que foi o pacto que ele fez com Abraão, e era só para eles confiar. Na realidade já estava tudo pronto, era só agir. Mas muitas das vezes a gente faz em vez da gente agir, a gente pega e se retrai. E acaba tendo medo de dar o próximo passo. É o que aconteceu muitas das vezes, porque o povo veio a ser punido, veio a ser castigado pelo Eterno, justamente porque é só agir dentro da forma correta, dentro da Torá, que automaticamente você vai conseguindo atingir ou conseguindo pegar aquilo que já é seu. Então Exato. você tem que agir dentro do que o Eterno já está determinando, né? Automaticamente você já vai conseguir aquilo. Né? Porque já era. Quando há a promessa, já é teu, né? Só Tá. que você precisa ter a coragem para pegar. Né? E às vezes hesitamos, porque, veja, a jornada foi de 40 anos. Aqui tinha completado 40 anos, estava no 11º mês. Então, 40 anos e. Se posso estar enganado, ou faltava 2 meses para completar Uhum. os 40 anos redondos, né, da espera do povo para entrar na terra. Então, quando você tem dificuldade de entender que aquilo é seu, e nós temos que mentalizar aquilo que é nosso. O povo de Israel não era para ele enviar espiões, né, Samuel? Era para ele mentalizar a terra, segundo a promessa divina, uma terra que emanava leite e mel, uma terra maravilhosa. Então Israel não mentalizou. Israel teve que ir lá para dar uma olhadinha, e quando ele deu uma olhadinha, ele viu com os olhos que ele não estava preparado para ver, com a mente que ele não estava preparado.
para ver. A missão era grandiosa demais, né? Puxa vida, vai dar muito trabalho isso, eu não sou capaz, né? Hoje nós nos pegamos assim, eu não sou capaz de fazer tudo isso, como que eu vou dar conta? Mas se é teu, é teu. Agora, o trabalho que você terá para realizar aquilo, ele será árduo, né? Precisarão de anos. Israel não entrou na terra da noite para o dia, né? Não saiu do Egito também da noite para o dia, né? E não prosperou da noite para o dia. A construção divina, para Deus, são segundos, são milésimos de segundos aquele tempo, mas é o tempo que nós precisamos de maturação. Israel precisou de uma maturação, bem como Moshe precisou de uma maturação, Josué precisou de uma maturação. Uma coisa é fato, nós sempre vamos pagar pelos nossos pecados, e não apenas o pecado de transgressão, mas o pecado por não acreditar realmente nas promessas divinas. Você acredita nas promessas divinas? Para Israel subsistir mediante aos seus inimigos, ele precisa acreditar. Ele é obrigado a acreditar nas promessas, né? Acredite e não desanime, ou seja, acredite, tenha bom ânimo, vá, porque eu serei contigo. Então, somente depois de você agir nessa direção de eu mentalizo o que é meu e agora vou trabalhar para isso, é que o universo vai conspirar ao seu favor. Agora, há uma inversão de valores, né, hoje na sociedade, que é onde nós esperamos as coisas acontecerem, né? Nós esperamos que o presidente da República dê uma canetada e baixe o preço do combustível. Nós esperamos que o presidente da República dê uma canetada e suba o valor do salário mínimo. Nós esperamos que o governo dê uma canetada e reduza os impostos. Nós esperamos, mas somente esperamos. Não vamos e não agimos, não tomamos providência, não mudamos a mentalidade. E aí nós entramos nesses desertos aí, econômicos, políticos, culturais, que só assolam o povo, né? E isso vale para todos os povos, né? Dormir enquanto se deve agir vai te trazer 40 anos de atraso na sua vida. Buscar sempre o conhecimento é um caminho, porque automaticamente, quando você faz essa busca desse conhecimento, você está se preparando para ter um salário melhor e não esperar uma canetada do presidente. Então Esperamos você busca, né, esse conhecimento. Puxando um gancho ali, que você falou da 11ª, né, que seria o 11º mês, né, Uhum. referente a que ele está passando para o povo. Por que esse número é tão importante para os judeus, né? Se a gente levar em conta, a gente escuta uma situação ali por 10 vezes. A gente estuda, aplica 10 vezes aquela situação. Quando você aplica ela a 11ª vez, isso está mostrando que você está buscando além do normal. Quando a gente escuta uma palestra, por exemplo, em uma situação qualquer, que você acha interessante aquele assunto que está sendo explanado, né? Muitas das vezes fala, vou colocar em prática. Mas no outro dia, quando passou ali alguns minutos, você acaba esquecendo. A própria paraxá da semana, que a gente estuda às vezes todos os dias, ou toda semana, a gente fala, que interessante essa paraxá da semana, eu vou aplicar na minha vida. Mas passa a semana seguinte, você esqueceu tudo aquilo que foi passado e não faz nada. Então por isso que a gente sempre tem que estar buscando esse conhecimento, buscando se aprimorar e aplicar isso na vida, para que ela se torne... A nossa relação com os céus, ela está no campo dos desafios, né? Ela está no campo dos riscos que assumimos, né? Porque não tinha lá uma chave para o pessoal entrar e tomar posse dos apartamentos lá. Tudo tinha que ser conquistado, né? Então eu vi um vídeo interessante de um casal. A mulher perguntava pro noivo, pro marido, quando você teve certeza de que eu te amava? Ah, ele falou assim, essa é fácil. Quando você comprou um carro para mim no teu nome. Aquilo para mim foi uma prova de amor, né? Ou seja, não é um risco de um início de um relacionamento e você usar os seus recursos, o seu nome, os seus créditos para uma aquisição que vai te comprometer para os próximos 70 meses, 50 meses, né? Então eu achei interessante essa fala. Então os riscos, eles vai mostrando
Ele vai indicando o quanto que a pessoa está comprometida, ela está compenetrada ali naquele compromisso. E essa é a relação que Israel tem com Deus, né? Abraham, ele teve que provar, não foi o contrário, não foi um proselitismo de Deus falando, eu preciso de Abraham, ele é honesto, ele é justo, ele é trabalhador. Não, Abraham teve que descobrir Deus, ele teve que questionar a existência de Deus diante das circunstâncias, e Deus falou assim, então venha para o lugar que eu vou te mostrar. Agora faça isso, agora faça aquilo, e nada de retorno, né? No final de 10 provas, que Abraham teve lá a promessa cumprida, né? Que é quantos anos? Né? De 75 anos, foi 25 anos depois. 25 anos depois que Abraham É uma jornada. foi ter uma confirmação, mas tudo nas custas. Por isso que aquele diálogo de que Moshe fala na terceira pessoa, dizendo assim, e quando me perguntarem quem te enviou, aí Deus fala assim, fala a eles que eu sou o que sou, te enviou. Mas Abraão e os patriarcas não me conheceram assim. Ou seja, o que eu estou fazendo para vocês, eu estou antecipando o crédito, né? Estou antecipando a visão, né? Vamos Tá abrir mostrando decorado, né? Vamos Tá abrir uma mostrando empresa, decorado. vamos abrir uma sociedade e eu vou te dar um capital de 4 milhões na tua conta para você ser o meu sócio. E te dou mais um seguro ainda. Mais um se der seguro. tudo errado. Né? É. Então, agora é diferente. Agora Deus está dando a Israel todas as condições para ele sair do Egito, para ele entrar na terra. E nesse momento que Israel tinha tudo para não hesitar, para não ter dúvida, aonde está a dúvida? Por isso que a cobrança é tão rigorosa. Porque Abraham podia ter dúvida. Abraham podia falar assim, eu vou deixar tudo aqui, vou para um lugar que eu nem sei para onde é. Então Abraham ele tinha toda a razão para recusar todos os 10 testes que ele passou. Mas Israel não podia. Porque Israel ele recebeu antecipadamente as condições, o favoritismo, a proteção, a coluna de fogo, a nuvem, o mar, tudo estava trabalhando pró-Israel. Então eles os únicos que não tinham o direito de duvidar, de hesitar. Até Moshe foi repreendido, porque ele falou assim, mas por que você está falando comigo? Não era para você estar falando comigo. Você está com o cajado, você está com as condições, fala para o povo ir para frente. Então, as ações nesse sentido, Israel, e nós aprendemos através de muitas gerações, de que a atitude, as iniciativas, meio aos desafios, ele é mesmo esse dispositivo que faz com que o universo comece a vir a teu favor. Você começa a quebrar as barreiras, as coisas começam a funcionar. Por que muitas pessoas abrem uma empresa, abrem um negócio, entra num relacionamento, entra numa sociedade e ali nos primeiros desafios, nas primeiras coisas que não estão dando certo, ela desiste. Ela passa para o outro assume aquele negócio. Aquele negócio assim, ó, deslancha, né? Aí a pessoa põe a mão na cabeça e fala assim, mas por que não deu certo na minha mão? Por que eu não consegui? Né? Porque ela acaba desistindo mediante aos desafios que vão aparecendo ali. Falta de fé, né? Falta de confiança. A falta de confiança. E é um fator dessa relação, porque nós somos a geração que temos as respostas, né? Ou seja, Abraham não tinha nada do que nós temos de informação do que Deus faz pelos nossos antepassados e pelo nosso povo. Abraham não tinha nada. E Jacó não tinha nada. Isaac não tinha nada dessas informações. Eles não souberam da forma como Deus pessoalmente, vamos falar na forma figurativa, para não limitar a existência divina, Deus pessoalmente lutou, ajudou, apoiou, protegeu, levou, socorreu o povo durante toda a sua existência. E o fato de nós existirmos já é um grande milagre, porque nós olhamos para os babilônicos, para os egípcios, para os gregos, para os persas, né, para os romanos,
que foram exatamente as massas, os poderes que nos oprimiu, que nos remanejou, que nos humilhou. E nós existimos há 3.300 anos e todos esses povos são só história, né, que temos de que eles passaram pela existência, eles não existem mais. Então, a prova contundente, né, de que nós precisamos nos enfiar no mar Seguir, e seguir. sempre. E seguir. Se olhar ali, a gente analisar, né, a Paraxá em si, ela conta, basicamente, é um retrato do que já aconteceu nos primeiros 4 livros da Torá, né? É uma recontagem daquilo que aconteceu. Justamente para aquele povo, e se a gente pegar isso para hoje, né, a gente sempre olhar para tudo que aconteceu na nossa vida até hoje, aplicar da forma correta para que aquilo se torne uma coisa boa. Então sempre temos que ter esse olhar, né, para analisar tudo que passou. Se você pegar uma situação de um parente seu mais velho, ele vai ter uma experiência, uma bagagem muito gigantesca. Se você aplicar da forma correta daqui para frente, visando, né, a meta que você tem na sua vida, você vai conseguir chegar e ter o sucesso, né? No caso, que nem você falou da empresa. Você pegar aquilo ali e realmente aplicar e ter confiança, você vai fazer aquilo prosperar e decolar. E na sequência desse episódio, Moshe também lembra o povo já profeticamente do que aconteceria, né, se essa nova geração falhasse com Deus, se ela desacreditasse, se ela desviasse dos seus desígnios, né, dos seus caminhos. E Moshe profetiza um futuro bastante terrível, né, para aquela geração. Mas para irmos para uma reta final desse nosso bate-papo sobre esse tema tão importante que se fosse resumir, né, tende bom ânimo e acredite que eu estarei contigo, se fôssemos resumir isso. Porque, novamente, Israel estava na beira de entrar na terra, só que ele não teria Moshe para guiá-lo nem para protegê-lo, né? E para se colocar, muitas vezes, na frente, né, da ira divina para proteger o povo. Inclusive, Israel dá uma alfinetada aqui no povo, né? Eu também levei a culpa por causa de vós. Né? Ele coloca isso. Ele se coloca nos momentos positivos, né, e se afasta um pouquinho dos momentos negativos, mas lembrando que Israel estava aqui numa despedida da sua liderança, de um povo que ele amava muito, embora no final da vida, Moshe já estava aqui com 120, né? 120 anos. 120 anos, já estava cansado, já estava amargurado, né? Porque sabia que não poderia entrar na terra, né? Ele culpava também parte, né, dessa culpa era do povo, né? Ele reconhecia que tinha culpa, mas também culpava o povo, justamente por não reagir, né, mediante a sua não entrada na terra. E se despedia de uma liderança. Não é fácil você transferir uma liderança. Não é simples. Já há algum tempo Josué havia sido escolhido, mas por enquanto Moshe comandava. Até esse momento que nós estamos retratando a história do nosso povo, Moshe ainda comanda, e num último ato ele resolve então fazer o seu último grande evento, o último grande encontro de hebreus. Agora ele, né, de lideranças. Ele está no conselho, né? Que nem os vice-presidentes norte-americanos, eles se tornam conselheiros, né, do presidente, né? E a última porção, Deus, ele fala que na vingança dos midianitas, ele diz assim, ele fala para Moshe de que essa é a tua última missão antes de ser juntado aos teus antepassados, né? Então ele fala assim, depois é o teu último papel, agora eu preciso que você faça isso. Vá e se vingue contra os medianitas e depois será juntado aos seus antepassados. Então, essa foi a última missão que marcou a atuação de Moshe como líder, né? E agora a transição ela começa a acontecer com Moshe orientando tanto Yehoshua como a nova geração dos que vão liderar
a conquista da terra, né? E aí, quando nós falamos, né, que às vezes nós iniciamos uma coisa com todo entusiasmo, empolgação, e vamos, vai dar certo. Aí começa uma coisa dar errada aqui, a outra dá errada ali, a outra dá errada ali. Uns desistem, outros continuam. E outros Mas culpam, né? Outros colocam a culpa. outros acham alguém para culpar. É o Elon Musk que está atrapalhando, que está sabotando. São os sionistas São que os estão sionistas, né? Achamos um. um bode Aí, expiatório. agora, os dois espias que na liderança de Yehoshua vão entrar na terra na terra lá de Canaã, eles ouvirão que, na verdade, desde a saída do Egito, eles já estavam rendidos, esperando que Israel entrasse e conquistasse a terra, né? E esse rendimento, essa rendição, inclusive tem alguns vídeos, né, que tratam sobre a Guerra dos 6 Dias, que eles começam a relatar ali rendição de tropas inteiras por um único soldado. Você encontra esses vídeos de relatos ali de documentários. Alguns atribuem que são leituras que o Pentágono fez desse conflito, e ele classificou como inconclusivo porque não há lógica de como que Israel venceu aquela guerra. Ou seja, ele precisa de uma lógica. E começou a acontecer coisas milagrosas, ficou mais fácil para os americanos falar, não, isso aqui ficou inconclusivo. Mas há vários relatos de tropas nas guerras dos 6 Dias. Por exemplo, um soldado ferido que passava encontrou lá todo um pelotão do exército sírio, e eles se renderam para aquele homem. Eles se renderam, ergueram as mãos e jogaram as armas. E, de repente, outras testemunhas que viram um único soldado conduzindo todo um pelotão que havia se rendido. E aí, os norte-americanos, eles vão atrás dos relatos dos que ganharam e dos que perderam. Por que vocês se renderam? E eles começavam a falar o que eles viram. Não, nós vimos um exército, estávamos em desvantagem. E era um único soldado ferido israelense que conduziu. Os tanques desproporcionais dos blindados israelenses era 1 para 10 dos sírios. E o relato do Pentágono pergunta: por que vocês deixaram o campo? Eles vão falar que viram um exército de anjos, um exército de branco que estava por trás daqueles blindados, e eles não poderiam vencer aquele conflito. E eles deixaram os blindados e se renderam à minoria israelense. E aí, esses 2 espias que vão ouvir de Rahav dizendo: aqui os homens já sabem que vocês vão conquistar a terra. Eles só estavam esperando vocês chegarem. Então só levou 40 anos porque os 10 desistiram e fizeram com que todos os outros israelenses desistissem de conquistar o que já era, né? Só precisava dar um grito: chegamos! E eles iam jogar as armas, né? E aquilo seria muito mais fácil para a geração que sai do Egito do que para a geração que foi liderada pelo próprio Yehoshua, né? Que não tinham as nuvens, não tinha a coluna de fogo, né? Então havia um efeito que ainda estava por trás, atuando ali com a geração que sai do Egito. E agora, tudo que vai acontecer com a geração que nasce no deserto vai ser mais ausente da atuação divina do que foi na primeira geração. Bom, é uma baita de uma palavra, né? Como diz, um gatilho, um drive. Se você não aproveitar a oportunidade que Deus te dá agora, você pode só ter a outra daqui a 40 anos, né? Vai ter que passar por um deserto para reafirmar as suas crenças. Crença em você mesmo, né? Nós somos a extensão divina, somos a manifestação divina. Quando duvidamos de nós mesmos, nós duvidamos do nosso Criador. Afinal de contas, ele errou na criação, né? E quando não acreditamos nas suas promessas, quando temos dúvidas. A dúvida é o maior inimigo do homem. A dúvida, né? A ignorância.
o desconhecer. E nós temos que conhecer todas as coisas, inclusive o poder do nosso Criador, o poder divino, o poder das promessas, e em nenhum momento duvidar de que aquilo já é seu. Se você duvidar que aquilo é seu, não será. A jornada para aprender a compreender aquilo como seu será grandiosa, porque você mostrou um total despreparo. Veja que era para isso acontecer em meses, né? Quando as coisas começam a dar certo para você, realmente elas se desenvolvem rapidamente. E se no meio do processo você duvidar, você vai ficar 40 anos ali para aprender novamente. Ah, você não aproveitou o embalo que eu te dei? Ok. Vamos pelo caminho mais difícil. Né? Porque a jornada de Israel era para durar meses. Meses. E entrar na terra e tomar a terra e passar a viver. Mas duvidamos da promessa divina, então agora vamos aprender pela dor, pela experiência. Porque quando nós estamos com a energia de conquista, de vencer, de construir, de fazer, o negócio só vai. Mas quando nós começamos a duvidar porque vem um gigante, né? Vemos desafios numerosos pela frente, aí, poxa, mas veja bem, se eu soubesse eu não teria vindo. Ok, então tá bom. Realmente você não vai. Vai ficar girando em torno dos seus próprios medos. E essa é uma realidade. Então, quando nós falamos, né, nessa maturidade emocional, faltou naquele momento, depois Israel recuperou isso, e cada vez que Israel se recupera, por isso que as nações não têm o direito e nem a prerrogativa de julgar Israel, porque Israel é filho, Israel está passivo. O detalhe é o seguinte, Israel tem que obedecer todas as leis, só que ele está passivo de todas as dificuldades que todas as nações enfrentam. Ele não está livre dos desafios que as nações enfrentam, ele tem maior responsabilidade. Então nenhuma nação está apta para sentar e julgar Israel a não ser o próprio Deus. Né? Não tem essa prerrogativa de dizer, lave a boca, né? E pense muito bem antes de levantar a voz e dizer, esse povo é malvado, esse povo é desobediente, é um povo perverso. Veja bem, você não tem essa prerrogativa. Né? Ela não foi dada a você, porque a promessa é justamente essa. Você será punido, você será espalhado, você terá que adorar deuses de pau e de pedra, mas a mesma promessa, ela termina dizendo, mas quando você recuperar a fé, a coragem, vocês se multiplicarão ainda mais. Moshe ainda diz aqui, né? Vocês serão multiplicados 1000 vezes. Serão por cabeça e não por cauda. Vocês serão multiplicados, vocês serão ainda mais ricos, ainda mais numerosos, ainda mais influentes, e as nações olharão para você. Eu até tinha separado esse texto, né? Coloca aí para nós o texto. Para a gente finalizar, observem nas fielmente sobre as leis. Vejam, eu lhes dei leis e estatutos como meu Deus, o Senhor me ordenou, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar e possuir. Olha que força agora. Observem-nas fielmente, pois isso será prova de sua sabedoria e discernimento para outros povos, que ao ouvirem sobre todas essas leis dirão, certamente aquela grande nação é um povo sábio e criterioso. As nações elogiarão Israel, né? Pois que uma grande nação há que tenha um Deus tão próximo como o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem leis e estatutos tão perfeitos como todo este ensinamento que hoje vos proponho? Mas tomem o máximo cuidado e vigiem escrupulosamente a si mesmos, para que não se esqueçam das coisas que viram com seus próprios olhos, e para que elas não se desvaneçam da sua mente enquanto vocês viverem, e as façam conhecidas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. No dia que você estava diante do seu Deus, o Senhor, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo para mim, para que ouça as minhas palavras, para que aprendam a me temer enquanto viverem na terra e possam ensinar isso aos seus filhos. Você veio para a frente e ficou no pé da montanha. A montanha estava em chamas até os céus, escura com nuvens densas.
E o Senhor falou com vocês do meio do fogo, vocês ouviram o som das palavras, mas não perceberam nenhuma forma, nada além de uma voz. E Deus declarou a vocês a aliança que vocês foram ordenados a observar, os 10 mandamentos, inscrevendo-os em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, me ordenou que vos transmitisse leis e regras para que as observeis na terra que estáis prestes a atravessar e ocupar. Portanto, por amor de vós mesmos, tende cuidado, pois não vistes forma alguma quando o Senhor vos falou em Horebe do meio de fogo. E aí ele continua, mas ele coloca aqui justamente que, por mais que Israel desvie-se do caminho, ele sempre encontrará de volta a porta por onde ele acabou saindo. Sim. E a partir dali, para mostrar que realmente ele é o povo escolhido, ele será multiplicado, ele será abençoado, as nações olharão para ele e admirarão, né, a força, as leis, o Deus de Israel. Então, que você que está aí nos acompanhando possa, né, ter coragem. Primeira coisa, tenha coragem e confie que Deus estará contigo, assim como Israel. Então, o que é que mantém Israel em pé diante dos seus inimigos? É a obediência a Deus, coragem e a fé de fazer o que precisa ser feito. Quando os inimigos de Israel hoje, se perceberem qualquer traço de medo, eles destruirão Israel. Israel não pode permitir que os seus inimigos farejem o seu medo. Porque permitir isso é admitir que Israel não confia no seu Deus. Né? Sentir medo é normal. Agora, agir a favor do medo é provar a si mesmo que você não acredita nas promessas que foram lhes dadas. E não é uma simples promessa, né? Não é um comprometimento entre amigos que estão ali numa roda de churrasco, numa mesa de bar. Não. É um contrato de casamento irrevogável. Temos que lembrar que somos filhos de Israel. Na verdade, somos filhos de Jacó. Né? E os judeus israelenses são os filhos de Israel. Não são as mesmas pessoas? Não é o mesmo pai? Com nomes diferentes? Sim. É a mesma pessoa com missões diferentes. Então, uma é a forma como as nações tratam e enxergam Israel e os filhos de Israel. E a outra é a forma como as nações tratam e vê os filhos de Jacó. E também a forma como Deus age com cada um. Né? Então, nós, como filhos de Jacó, atuamos exatamente na liderança dos povos que ele diz. E de ti serão benditos todos os povos da terra. Então, para esses povos serem benditos, foi necessário que Deus espalhasse os filhos de Israel e que lá, entre as nações, os filhos de Jacó fizessem e façam, né, o papel que é de ser o Cohen das nações, dos povos, né, de influenciar os povos, exatamente nessa provocação que o Shimon leu. Né? Certamente os povos virão essas leis e dirão: só esse povo é gente sábia, entendido, que tem leis e um Deus tão próximo a ele. E logo depois disso, Moshe diz o seguinte, ó, coloca aí na tela. Essa fala é para quem imagina, bom, Israel agora não existe mais. Né? Existem aqueles que dizem Israel não existe mais. Inclusive, todos os dias, durante a nossa programação do meio-dia, alguém entra lá e fala: Israel não existe mais. Esse aí são europeus, são os Ashkenazi europeus que invadiram a terra, né? Bom, olha só, essa promessa ela existe muito antes sequer desse indivíduo, dessa ideia maligna ter sido criada. Logo depois dos momentos que nós estávamos falando aqui da relação de Moshe, da história que Moshe contava ao povo, os relatos, as lembranças do que aconteceu, Moshe começa a profetizar, né? O Senhor vos espalhará entre todos os povos, se vocês desobedecerem.
e somente uns poucos de vós permanecerão entre as nações, para onde o Senhor vos expulsará. Ok? Seguimos aqui. Ali vocês servirão a deuses de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Mas veja bem o que acontece depois disso. Mas se você procurar lá, você encontrará seu Deus. Se você somente procurar com todo o seu coração e alma. Quando você estiver em perigo, porque todas as coisas lhe aconteceram, e no final, volte e obedeça ao seu Deus, porque o vosso Deus é o Senhor, é um Deus compassivo, que não vos deixará, nem vos deixará perecer. Não se esquecerá da aliança que sob juramento fizeste com os vossos pais. Você só precisa perguntar sobre as eras passadas que vieram antes de você, desde que Deus criou a humanidade na terra, de uma ponta a outra do céu. Algo tão grandioso quanto isso já aconteceu? Ou parecido já foi conhecido? Alguém já ouviu a voz de um Deus falando no meio do fogo, como você sobreviveu? Ou seja, você só precisa lembrar das eras passadas para que ele te recolha novamente debaixo das suas asas, né? Então, Israel não morreu. O pacto divino feito a Israel também nunca deixou de existir, ele é eterno. E não importa a situação em que Israel esteja hoje, ou aonde é que ele esteja, basta que ele lembre das eras passadas, da grandiosidade divina, e ele será recolhido novamente e protegido. E a reconstrução de Israel só seria possível depois que essa consciência coletiva acontecesse, né? Então nós estamos num período da Geulah, chamando que um período, uma era que marca um momento antes da era de Mashiach. E a Geulah ela é marcada por um arrependimento coletivo de uma techuvá. Ela é marcada pela remoção do cativeiro, que foi a criação do Estado de Israel de 1948, e depois a reunião dos exilados. Então, os Askenazi, os Sefaradi e os Mizrahi estão de volta como Bnei Israel, filhos de Israel, na terra em que o deserto está florindo, está produzindo, né? Em que as vinhas estão produzindo. As casas foram reconstruídas, né? E os exilados estão sendo ainda reunidos. Então, durante todo esse período, os judeus espalhados nos últimos 2000 anos estão sendo devolvidos, né? Eles estão sendo devolvidos para serem reintroduzidos dentro da própria terra. Na próxima semana, nós estudaremos a Parashá Vaet Hanan, que é o início de um consolo, de que todos os profetas que virão falar nas próximas 7 Haftarot, até Rosh Hashanah, ele vai vir consolando. Consolando Jerusalém, consolando os exilados, consolando os castigados, de que Deus já perdoou o seu pecado, né? Além disso, essas 3 semanas é prometida pelo próprio profeta Jeremias, que dá início a um período, de mau decreto, dizendo de que esses dias de luto serão transformados em dias festivos. Nós estamos vivendo tempo de que Tisha B'Av e 17 de Tammuz serão dias festivos. Ou seja, nós começaremos a ter conquistas, a ter trocas de sorte, a ter trocas de valores, né? A ter os nossos inimigos em nossas mãos. Olha só que leitura interessante. Em que momento que os principais articuladores que ameaçam a existência judaica foram entregues a Israel nesses dias? Agora. Num período que é de azar judaico. O líder do Hamas foi morto em Teherã, né? E o Hezbollah, então, ele está acontecendo nesse período. E a ameaça do Irã é de atacar em Tisha B'Av, né? Como Haman decidiu também aniquilar, dando uma data de aniquilação aos judeus. O que pode acontecer nesse Tisha B'Av? Será que nós começaremos a ver a vontade de Deus sobre aqueles
que nos odeiam? Será que é o momento de sermos exaltados acima da vontade dos dos que nos querem destruir? Poderá ser. Se não for esse, vai ser o próximo. Porque nós estamos dentro de um período de redenção judaica, de consciência coletiva, de avanço, de evolução, de crescimento e de aproximação do divino. Muito bem, que você possa ser grandemente abençoado. Fique aí, não saia. Nós iniciaremos agora uma cerimônia ao vivo de Kabbalat Shabbat, o recebimento do sábado. Você que é da comunidade, né, já está habituado com isso, mas você que está aqui pela primeira vez é o nosso convidado a participar, a receber esse dia tão especial, porque o sábado para o judeu é a ilha, né, a ilha em que ele deixa o mundo profano e se apega ao mundo sagrado, ao mundo espiritual. E o Shabat, ele abre determinados portais de bênçãos, né? Existem determinadas bênçãos especiais dadas não só ao povo de Israel, mas a todos aqueles que celebram o dia de Shabat. O Shabat, ele não é uma prisão e ele não é uma obrigação, ele é um presente. Ele é um presente que Deus deu e inclusive, Deus deu o Shabat não apenas para o povo judeu, mas para todos os povos. Todos os povos podem acessar esse dia sagrado, esse dia especial e levar o seu quinhão de bênçãos, Samuel. É uma oportunidade que o Eterno dá para as nações de realmente se conectarem com ele e terem um pouquinho, um pedacinho das bênçãos separadas para quem celebra o dia da criação. E esse Shabat é o que antecede Tisha B'Av. É Shabat de sinagoga cheia. Então não fique em casa nesse Shabat, né? Venha para a sinagoga nesse Shabat, porque é um momento, é um marco, né? E principalmente do que está acontecendo em nossos dias. Então venha para a sinagoga, porque esse Shabat promete encher todas as comunidades do mundo, né? Judeus, mesmo os mais seculares, ou seja, os menos religiosos, e até os ateus. Eu vi um relato de 2 ateus, né? Ele começa a falar de Jerusalém e começa a chorar, porque ele fala assim: eu tenho experiências que eu sou ateu, não sei o que está acontecendo. Entendeu? Há uma coisa involuntária que está acontecendo na consciência judaica. Muito bem. Continue aí, você será direcionado diretamente para a cerimônia ao vivo que acontece agora na sinagoga Anussim Brasil, a casa dos Bnei Anussim, em Curitiba, em Goiânia, em Belo Horizonte, em São Paulo, na Paulista, em Campinas, também no estado de São Paulo, no Espírito Santo, em Colatina, Imperatriz do Maranhão, em Santa Catarina, Criciúma, ali estamos também. Todas as sinagogas dos Bnei Anussim, são mais de 20 espalhadas por todo o Brasil, recebendo esses judeus, né? Um fenômeno. De 70 a 100 milhões de brasileiros têm uma ligação direta com Israel. E você? Será que você é um deles? Bom, continue conosco que você vai aprendendo mais sobre isso. Até já!